Seguinte, agora eu gostaria de entrar numa área, principalmente que eu acho que vai ser uma grande paixão sua, falar sobre isso, porque é algo que você exerce muito ultimamente, que é sobre toda a construção de um personagem, né, que você personificou, o Perico. Eu Isso. gostaria de, antes da gente poder aprofundar muito nele, eu gostaria que você comentasse como que foi o surgimento dele, né? Qual foi o momento start ali que você começou com esse projeto, né? E esse palhaço no geral e comentar um pouco mais sobre tudo isso que veio acontecendo, desde dessa época da criação até agora. O Perico, ele nasceu em dois. O personagem Perico, né? Ele nasceu ali no final de 2019. Uhum, Mas antes disso, né? Acho que a partir desde 2008 que eu faço teatro, né? Eu comecei no teatro porque eu era muito tímido, não conseguia conversar. Jamais que eu estaria aqui gravando um podcast, né? Então, eu entrei no teatro exatamente para poder me comunicar com as pessoas. Eu acho que como eu mudei muito quando eu era criança, sempre não conseguia estabelecer muita esse vínculo, né, social com as pessoas. E aí entrei para poder perder um pouco da timidez, me ajudou muito. E nisso aí, se eu não me engano, 2008, 2012, eu comecei a fazer alguns cursos de palhaçaria. uhum, E aí, para mim, foi incrível. Porque, assim, no teatro, eu podia fazer qualquer personagem. Podia ser um pintor, um médico, um delegado, enfim. E aí, quando eu entrei na palhaçaria, era eu. Mais escancarado possível. Assim, todos os meus erros, todos os meus defeitos, as minhas dificuldades de lidar com, até, por exemplo, até essa questão mesmo dessa interação social, né? Tipo, e aí eu vi que era assim, era uma coisa assim, muito aumentada. Então, e aí, pra mim, isso começou de uma forma, assim, ser libertador. Porque eu podia ser eu. Os meus defeitos, tal, eu jogava com isso e isso ele se fortalecia para poder eu transformava numa coisa boa. Era onde as pessoas se identificavam. Quando elas iam assistir, né? Ela fala assim, nossa, eu também sou assim, tal. E aí ela dá risada, tipo, porque ela compartilha desse momento, né? Então eu comecei na palhaçaria em 2012. uhum. Robert Moreto já marcou presença no Entre Nós. É artista dentro e fora dos palcos. Cria, faz rir a todo momento e é figura de orgulho para a Prudente região. A carreira como ator teve início em 2008. Em 2013, começou com palhaçaria no espetáculo Amoré. Em 2017, na Ali Teatro, foi a vez do espetáculo Os Outros Reservas, que estrelou inclusive em outros países. E em 2018, nasceu o Poderoso Palhaço. Conto com vocês para votar em quem vai ser o novo poderoso palhaço. Sim. E aí fiz alguns espetáculos. E aí, em 2019, eu passei por uma situação no FLIV, no Festival Literário de Votuporanga, que é um dos maiores festivais literários do Brasil. Uhum. A gente estava apresentando, estava com a minha companhia, né, ali teatro, estava junto com os meus companheiros, que é o Luiz Souza e o Zé Ricardo Bassani. E aí a gente estava apresentando um espetáculo lá que é o Poderoso Palhaço. A gente se diverte muito fazendo ele. Uhum. E aí começou a gente tava com 520 crianças apresentando. E aí começou uma tempestade de vento. E a gente tava naqueles barracões que são com treliça, né, e lona. E começou uma Uhum. tempestade de vento muito forte. Então eram 3 barracões. A hora que começou essa tempestade, o primeiro barracão ele desabou, se contorceu inteiro. Caramba. O segundo ficou intacto. E aí o terceiro, que era o que a gente tava, ele desabou atrás da gente. Nossa. Então, assim, ninguém se machucou, mas foi aquela cena caótica, aquele cena do caos que as crianças chorando, o professor apavorado, o professor filmando para postar no Instagram, as pessoas sem saber o que fazer, se saíam de lá, se continuava lá, né? Foi assim, aí naquela cena, tipo, na hora eu até parei um pouco assim também, aí tipo, eu precisei dar uma respirada. Aí eu lembro que eu tirei o nariz e eu falei assim, ó, meu nome é Robert Moreto, eu sou do Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer isso, 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 isso. E aí, com a ajuda dos meus companheiros, né, de outros bombeiros civis que estavam lá, de alguns professores, a gente começou a acionar os motoristas dos ônibus, para eles poderem vir buscar as crianças. A gente pegou algumas crianças que estavam um pouco mais fragilizadas com a situação, levamos até uma biblioteca móvel que estava próximo.
E nisso, o que ficou muito na minha cabeça foi os meus amigos palhaços carregando as crianças. E aí você via assim, os pais com aqueles cabelos tudo bagunçado, a maquiagem escorrendo da chuva, as golas saltadas, roupas extravagantes, o sapato enorme assim, cada um com uma criança embaixo do braço. Acho que era o Luiz, que ele tava com uma criança embaixo do braço e tinha uma criança pendurada no pescoço dele também. E aí eu falei, caramba, os palhaços ajudaram a fazer o salvamento, né? E aquilo ficou me martelando, me martelando. Uhum, E eu falei, caramba, por que que eu não junto os dois? Porque assim, o bombeiro era o meu sonho de criança, mas uhum. o teatro, a palhaçaria, mais especificamente, é meu sonho de adulto. É muito gostoso fazer assim, para mim foi um sonho, uma realização mesmo. E aí, eu falei, por que que eu não junto os dois, né? Por que que eu não faço um palhaço bombeiro? Ou seria um bombeiro palhaço, né? E aí eu lembro que depois, no comecinho do ano, eu conversei com o Luiz, né, que é o meu diretor. Falei assim, ó, tô com essa proposta, vamos fazer? Ele falou assim, poxa, legal, tudo. Ele falou assim, mas não vai dar problema pra você no bombeiro? E eu falei, rapaz, não é que pode dar? E Sim. aí eu fiz um documento todo explicando, pedi autorização pro comandante, eu mostrei pra ele, apresentei tudo, né? Ele preocupado, ele falou assim, não, mas você vai denegrir a imagem do bombeiro? Eu falei assim, não, pra mim, na verdade, é uma homenagem que eu tô fazendo ao bombeiro, né? Eu tô Uhum. levando ele, tô humanizando, assim, porque até se hoje, se você for pensar, né, nos heróis da sociedade, assim, quem que carrega essa questão, assim, desse mítico, o mito do herói, né? Se você for olhar, são os bombeiros, né? É que nem eu falei, né? Enquanto tá todo mundo fugindo ali do sinistro, é o bombeiro que tá correndo em direção a ele. E foi assim, poxa, eu quero humanizar isso, eu quero mostrar que ele também é um ser humano, que ele também tem seus medos também, né? Seus anseios. E aí bati um papo com ele, tudo, mandei o documento, aí ele mandou o documento pra cima, tudo, depois voltou autorizando. Pediram pro pessoal, não usa nada que é do bombeiro, não usa. Aí eu falei assim, não, pode ficar tranquilo. Eu falei, mas se você, por exemplo, se eu for usar uma luva, eu vou pegar uma luva de cozinha, sabe, de Uhum. assar as coisas, né, tudo. Então assim, é só pra remeter essa ideia do bombeiro, né? Uma coisa interessante também do palhaço, né, sobre as roupas. Por que que o palhaço tem a roupa toda desajustada? Por que que ele usa um sapato grande? Não era dele. Alguém deu aquela roupa para ele ou ele achou, né? O palhaço, historicamente, ele é o perdedor. Ele é a escória do mundo, né? Então, ele era aquele que ninguém queria chegar perto. Então, ele vivia das doações, praticamente. E é por isso que o palhaço tem as roupas toda bagunçada, grande ou muito pequena, né? Então o palhaço historicamente ele vem disso, né? E aí, beleza. Fiz todo esse personagem, tudo, apresentei depois, né? O comandante falou assim, ó, é isso, tudo bem? Posso fazer? E aí eu acho que foi um sucesso muito grande, assim, porque dentro do bombeiro, eu também era o cara que fazia teatro, então tinha um certo preconceito. E no meio teatral, eu também era o bombeiro, era o militar, também tinha um certo preconceito. Uhum. Então eu acho que a hora que eu uni os dois, para mim foi uma junção assim que para mim foi perfeito, porque o pessoal do bombeiro começou a ir ao teatro, assistir mais também, e o pessoal do teatro também começou a ver os militares com uma outra característica também, de uma outra forma, né? Então eu acho que pra mim assim foi a junção perfeita. Eu acho bem legal isso. Realmente você uniu os dois públicos, né? E você também uniu suas duas paixões em uma só proposta, né? Uma proposta que eu acho que nunca teve, né? Ou você já viu algum caso em específico que teve isso? Eu nunca tinha visto nenhuma proposta assim de ter essa questão do bombeiro e da palhaçaria, né? Mas o bombeiro é uma característica assim muito presente, eu acho que no universo infantil, né? Então, assim, sempre tem também assim nos desenhos, tudo, né? Só que depois que comecei a fazer o Perico, eu vi outras companhias fazendo isso, né? Alguns amigos, inclusive, né? Eu vi outras companhias de fora do Brasil que também trabalham. Acho que o bombeiro é um personagem muito forte, né? Assim, que dá na palhaçaria, como a gente fala, dá muito jogo. Tem muita coisa pra gente brincar ali, né? Assim, então,
Aí, naturalmente, tem outros bombeiros palhaços também, né? Aliás, tem outros palhaços bombeiros, né? Agora, um que é bombeiro e é palhaço, talvez eu seja o único, eu não conheço. Realmente de profissão em si, né? Exato. Legal, legal. Uma produção Estúdio Iridium.